Alô, alô? Boa noite, Bernardo. Tudo bem? Pedro, tudo bem? Estás bom? Está tudo bem contigo? Bem, impecável, obrigado. Já não nos víamos há um tempinho. É verdade. Este, este, este isolamento social levou-nos a isso de facto, já não nos víamos, antes disso, já não nos víamos há uns tempos. Exatamente, exatamente. Olha, bem-vindo aqui à Transição Rápida, este podcast da Sports Embassy. É um prazer e uma honra enorme ter-te aqui. Estou muito entusiasmado com esta nossa conversa. Muito obrigado pelo convite, é uma honra e espero estar à altura da expectativa. Estarás com certeza, não te preocupes. Olha, Pedro, eu diria que as pessoas sabem quem é o Pedro Dias dos tatamis, sabem quem é o Pedro Dias judoca, e por isso eu começava por pedir que te apresentasses, se calhar fora do judo, ou se isso é possível, não é? Mas quem é o Pedro Dias hoje, o que é que faz, enfim, uma apresentação rápida. Bom, o meu nome é Pedro Dias, tenho 38 anos, completados agora há pouquinho tempo. Sou português, vivi 6 anos no Brasil, tenho a nacionalidade brasileira também. Sou pai de 2 filhos. Sou treinador de judo, gestor desportivo, especializado na organização de eventos e neste momento estou também a enverdar pela vertente de Project Manager de projetos europeus. Muito bem. Sou uma pessoa muito exigente, muito trabalhadora, muito ambiciosa e a minha vida vai sempre nessa direção. Bom, e apesar destas coisas todas que eu disse, sou também treinador de judo. É que eu nunca encaro ser treinador de judo como uma profissão. É algo que me dá muito prazer de fazer, então nunca digo que eu sou professor de judo. Professor de judo é o meu hobby. O Muito resto bem. é a minha profissão. Muito bem, olha lá, eu gostava de começar a conversa por saber como é que começaste no judo, ou seja, a tua trajetória, que vamos falar um bocadinho mais à frente, é conhecida do público em geral e os teus méritos são grandes. Mas como é que começou? Porque o judo? Porque é que começaste no judo? Quando? O que é que te cativou? Bom, Conta-nos um bocadinho. eu comecei com 6 anos de idade. Na realidade, quem me colocou no judo foi a minha mãe, na escola, que é normalmente o processo em Portugal que é o mais normal. Os miúdos começam com o judo na escola, é uma atividade extracurricular com muito sucesso. E ela colocou-me porque, quando ela era mais nova, ela queria ter andado no judo, só que a mãe dela não deixou. Há este estigma que o judo é um desporto masculino, não é para meninas. Portanto, o judo é para os rapazes, o balé é para as meninas. E a minha mãe, na altura, ficou limitada ao balé. E quando eu era mais novo e começou com essa atividade na minha escola, a minha mãe disse: Epá, pronto, agora os meus filhos vão fazer judo. E comecei aos 6 anos na escola e desde lá até aqui já vão 22 anos, 22, 32 anos, nunca mais parei. Gostavas que fossem 22. Gostava que fosse 22, gostava muito. Olha, e quando começaste, sonhavas em ser atleta olímpico, sonhavas em ganhar medalhas europeias, enfim. Quando começaste, o que é que te fazia ir ao judo? O que é que te motivava para ir aos treinos, e para tentar ser melhor enfim, começar a ganhar combates e a progredir no desporto? Bom, na realidade, quando dos 6 aos 10 anos, eu acho que treinava uma vez por semana, uma coisa assim qualquer, e era apenas porque era fixe. Estava lá com os meus amigos, o período que íamos treinar judo não estávamos a ter aulas, então eu gostava mais de ter uma atividade física do que estar lá a ouvir o beabá. Era engraçado, divertíamos, nos fazíamos coisas, então esse período era simplesmente estar com os amigos, divertir-me. Depois, entre os 10 e os 14 anos, foi quando eu mudei para o Algés. A escola era limitada até aos 10 anos. O treinador, na altura, eu tive muita sorte. Eu, na minha carreira, na carreira de um atleta, é preciso nós termos a sorte associada. E eu tive, que era o meu treinador de uma escolazinha minúscula ali no Restelo,
era o treinador da seleção nacional. E era o treinador também de um dos maiores clubes, na altura era o maior clube de Portugal, que era o Algés. Então ele ajudou a fazer, ajudou junto com a minha mãe, porque nesta altura, nestas idades, quem manda são os pais. Eu podia ter a opinião que eu quisesse, a minha mãe é que iria decidir. Ele conseguiu convencer a minha mãe, foi dizer que eu tinha muito jeito, muito talento para ir para o Algés. Eu na altura fiquei todo inchado. Eu descobri que ele falou a mesma coisa a todas as mães. Mas lá convenceu a minha mãe a levar-me para o Algés. E entre os 10 e os 14 anos, a coisa que eu mais gostava era os estágios que nós tínhamos, que era da Associação de Lisboa. Então funcionava assim, que era quem conseguisse medalhar nos torneios regionais, nas férias ou de Natal, ou da Páscoa, ou de verão, a Associação de Lisboa pagava uma semana que era um estágio, pagava, e eu estava com pessoas dos outros clubes, estávamos todos juntos, então eu cheguei à conclusão que era, bom, se eu quero participar destas atividades, eu tenho de ganhar nos campeonatos. Então eu vou treinar para ganhar os campeonatos. E depois, para poder participar destas atividades que são muito engraçadas, estão miúdas giras, está gente de outros clubes, posso conviver. Então até aos 14 anos era essa a minha motivação, até que aos 14 anos foi quando deu o clique de sonhar, de estar nos Jogos Olímpicos, e a partir daí essa era a minha motivação. Muito bem. E aí entramos numa fase mais séria da tua carreira como desportista, não é? Conta-nos um bocadinho como é que foi essa chegada aí ao alto nível, à alta performance, ao profissionalismo, se é que se lhe pode chamar, do judo, enfim, na tua vida. Bom, isto aqui foi... Eu tinha 14 anos e eu estava em casa, era os Jogos Olímpicos de Atlanta, 96. Eu estava a assistir na televisão e estava a dar os portugueses a lutar, e eu na altura eu lembro-me de pensar assim, isto dos Jogos Olímpicos é engraçado, porque deve ser das poucas atividades do mundo em que as pessoas estão lá por mérito próprio, elas não estão lá porque são ricas ou pobres, elas não estão lá porque são bonitas ou feias, elas não estão lá porque são gordas ou magras, elas estão lá porque atingiram um determinado nível numa determinada modalidade, e só a elite é que consegue lá estar. Então eu disse, será que eu consigo lá estar? Eu comecei a fazer uma análise de mim mesmo. Hoje eu sou gestor por algum motivo. Eu comecei a fazer uma análise de mim mesmo e, bom, eu não sou muito talentoso, mas eu gosto de treinar, acho que se treinar consigo ser mais ou menos. Então, olha, vou meter na cabeça que vou trabalhar para estar nos Jogos Olímpicos. E aquilo tornou-se uma espécie de uma obsessão. Eu era um rapaz, na altura, os treinos no Algés eram 3 vezes por semana, 1 hora de treino. Eu passei de uma rotina de 3 vezes por semana para 1 hora de treino, para treinar todos os dias, 2 horas de manhã e 2 horas à tarde. Isto com 14 anos. Muitos atletas são incentivados pelos pais, coisas assim. Os meus pais não ligavam nenhuma desporto, não queriam saber. Eles queriam era que eu estudasse e tirasse boas notas. Isso eles queriam. Do desporto, eles não me cortavam as pernas, mas não era assim uma coisa que eles estivessem muito preocupados. Isto foi uma coisa que eu meti na minha cabeça e eu comecei a nortear a minha vida nesse sentido. Hoje os jovens têm todas as estruturas e mais algumas. Eu, na altura, por exemplo, lembro-me que com 14 anos queria ir treinar musculação e não podia, porque só deixavam a partir dos 16 anos. Então tive de convencer o dono do ginásio, que eram pouquíssimos na altura. A minha mãe passou um atestado em que o dono do ginásio deixava, só que eu tinha aulas às 8h45 da manhã, uma coisa assim qualquer. Então acordava às 6 horas da manhã, apanhava o autocarro, às 7 horas da manhã estava à porta do ginásio, treinava sozinho, acabava de treinar, ia para a escola e pronto, foi a rotina da minha vida a partir daí. Era muito complicada, muito dura, mas foi sempre vocacionada naquele objetivo que eu tinha, que era ir aos Jogos Olímpicos. Eu tinha plena noção que se eu queria atingir esse objetivo, eu tinha de fazer aquilo que os outros não estavam preparados para fazer. Então, se o atleta A treinava X, eu tinha de treinar X vezes 2. Então, eu treinava mais do que toda a gente. Treinava mais do que toda a gente, esforçava mais do que toda a gente, porque eu sabia que os outros já tinham uma vantagem natural da parte deles. Então a minha maneira de tentar equilibrar um bocadinho as coisas seria de fazer um esforço
muito superior ao deles. Claro. Pois imagino que sim. E essa forma de estar na vida normalmente dá frutos, não é? Isto, a sorte brilha a quem trabalha, ou a sorte dá muito trabalho, como se costuma dizer. E não há dúvida que quem quer chegar a uma meta tem que fazer um plano e depois trabalhar duro para lá chegar, não é? E como é que foi chegar como é que foi chegar ao teu objetivo? Como é que foi chegar aos Bom, Jogos Olímpicos? eu com 14 anos, como eu te disse, defini um plano. Eu comecei a fazer os cálculos, o judo são, os Jogos Olímpicos são de 4 em 4 anos, comecei a fazer os cálculos, quando é que eu poderia efetivamente chegar a uns Jogos Olímpicos. Entendi que conseguiria lá chegar com os 26 anos, que é o pico de forma de um atleta, então esse aí era o meu objetivo final. Depois delimitei os objetivos a médio prazo. No judo, como eu te disse, é fácil porque há os ciclos olímpicos de 4 em 4 anos. Então, onde é que eu quero estar daqui a 4 anos? Onde é que eu quero estar daqui a 8 anos? E depois os objetivos a curto prazo, que eram objetivos anuais. Para eu atingir o objetivo final, para eu atingir o objetivo a médio prazo, quais é que são as metas que eu tenho de ir cumprindo para fazer? E era norteado através desse sentido. Bom, as coisas foram correndo como eu fui planeando. Consegui primeiramente ser campeão nacional, estar na seleção, começar a viajar com a seleção, pouco a pouco ir-me conseguindo impor a nível internacional, ir ganhando umas medalhas. A época de júniores correu-me extremamente bem, consegui estar no topo a nível mundial de júniores, até que a transição para os séniores foi muito difícil, foi extremamente complicada, principalmente porque os júniores, eu tinha estado tão bem, eu estava número 1, número 2 do ranking mundial de júniores, e quando eu passo para séniores, já não eram mais criancinhas que eu estava a lutar, já eram homens a sério, com currículos, com uma experiência imensa, e eu tive ali um período que foi um passeio no deserto, um passeio não, uma travessia tremenda. Foram 3 anos em que eu treinava todos os dias, 2 vezes por dia, 2 horas de manhã, 2 horas à tarde, lesões, abdicava de tudo e mais alguma coisa e os resultados não estavam a aparecer. Mas eu sabia que as coisas mais cedo ou mais tarde iriam acontecer, que havia ali qualquer coisa que depois eu hoje já sei o que era, está perfeitamente identificado. O treinador da Seleção Nacional na altura era uma pessoa com a qual, apesar de ser um excelente treinador, eu não me identificava muito, não me sentia confiante com ele. Aconteceu de o treinador, entretanto, ser substituído e foi para lá um dos meus melhores amigos, que também é um dos melhores treinadores do mundo, que é o Michel Almeida, e a partir daí consegui seguir um caminho vitorioso dentro do possível. Não fui uma mega estrela, mas estou satisfeito com o meu caminho. Consegui 4 medalhas no circuito mundial, ganhei uma medalha de bronze no Campeonato da Europa Sub-23, no Campeonato da Europa em Portugal, em Lisboa, fiquei também medalha de bronze, e foi esse resultado que me possibilitou de chegar aos Jogos Olímpicos. Portanto, se tu não és uma estrela, talvez haja outra, não sei quem será, mas tudo bem. Ok, e como é que foi ganhar essa medalha de bronze em Portugal? Aqui em casa, certamente com a família, com os amigos, a assistir, poder festejar isso em casa, como é que foi? Bom, Bernardo, isto aqui vai ser uma história longa, mas é a história mais bonita que eu tenho da minha carreira. O que é que aconteceu? O apuramento para os Jogos Olímpicos antigamente fazia-se pelos 7 primeiros do ranking europeu. O que era algo injusto. Porquê? Porque o continente europeu é o continente mais forte no judo. Então a Europa tem cerca de 50 países, todos muito fortes, e desses 50 países, só 7 países é que podem estar, podiam, hoje já é diferente, é mais fácil. Sim. Só 7 é que podiam estar nos Jogos Olímpicos. Eu mantive no ranking sempre entre a posição entre os 5 primeiros, estava completamente tranquilo relativamente ao meu apuramento, até que 3 meses antes do apuramento eu tive uma lesão muito grave no torneio de Paris no meu ombro e faltei às últimas 3 competições do circuito mundial. O que é que aconteceu? Nessas 3 competições que eu faltei, os meus adversários que estavam atrás de mim fizeram brilharetes
e passaram-me à frente no ranking. Portanto, eu passei de quinto para o oitavo. Eu ia ser a primeira pessoa a ficar de fora dos Jogos Olímpicos. E a última prova de apuramento para os Jogos Olímpicos era o Campeonato da Europa em Lisboa. Então, qual é que era o panorama? Que era, eu tinha treinado 12 anos da minha vida para aquele objetivo. Eu era o primeiro a ficar de fora no ranking europeu. Eu estava lesionado há 3 meses. Durante 3 meses não consegui treinar judo. Treinei todos os dias, treinei 2 vezes por dia, mas não conseguia fazer judo. E eu, na realidade, aquilo era uma competição de judo, não era? E para piorar a coisa toda, que era, eu não dependia só de mim. Então, quando eu comecei o Campeonato da Europa, o que é que tinha de acontecer? Nenhum dos meus adversários diretos poderia ficar entre os 7 primeiros, que não era assim tão difícil quanto isso, e eu tinha obrigatoriamente de ganhar uma medalha, coisa que na altura eu nunca tinha feito. E na realidade, na história do judo português masculinos ganharem uma medalha, se não me engano, foram 12 medalhas na história toda. Então não é uma coisa que aconteça todos os dias assim para a realidade portuguesa. Quando eu cheguei ao pavilhão, fui o primeiro atleta a entrar dentro do pavilhão, sentei-me nas bancadas e chorei desalmadamente. Porquê? Porque para mim aquilo era uma grande injustiça, que era 12 anos de trabalho estavam a ser decididos numa única competição. E uma competição que tinha tudo para correr mal. Bom, a primeira luta começa, fui lutar contra o campeão da Europa sub-23, estava a levar uma coça, estava a ser humilhado. Eu só pensava assim, que vergonha, a ser humilhado em casa. Foi a primeira vez que os meus pais puderam ver uma competição de judo internacional. Estavam lá os meus amigos, todos os meus colegas do clube, todos os meus amigos das outras modalidades, encheram por completo o pavilhão Atlântico. Acabei por conseguir ganhar a primeira luta. Na segunda luta eu perdi. Mas só que no judo nós temos uma regra que era, se eu perdesse com um indivíduo, mas se esse indivíduo chegasse até às meias finais, eu poderia ser repescado e ainda ter a hipótese de ganhar no mínimo uma medalha de bronze, que era o que eu precisava. Bom, eu sabia que esse holandês que me tinha ganho tinha capacidade para chegar lá. Chegou até às meias finais, fui repescado, ganhei a primeira luta da repescagem, ganhei a segunda luta da repescagem e na terceira luta da repescagem eu estava a perder até 5 segundos do fim. Até 5 segundos do fim. E a 5 segundos do fim, 5 segundos no judo não é nada. Literalmente não é nada. E eu lembro-me de olhar para o lado, para o meu treinador, e nós não podemos falar, senão somos castigados, e eu olhar para ele e perguntar-lhe mentalmente, e agora, o que é que eu faço? Falta 5 segundos. Se eu perco esta luta, isto acabou. E ele apontou para o coração e disse-me, vai com o coração, vai com a alma. E eu sei que eu fui para cima do outro, eu ainda hoje não sei bem o que é que eu fiz, só sei que eu fiz uma técnica qualquer, e no momento em que ele cai, toca a buzina que terminou o combate, fica toda a gente a olhar uns para os outros, o que é que aconteceu, o que é que se passou, o árbitro deu uma vitória e consegui apurar, ainda não estava a ganhar medalha, consegui-me apurar para a luta de disputa de bronze, que iria ser contra um francês que era o número 1 do ranking mundial naquela altura. Tinha sido um francês que me tinha derrotado há pouco tempo, mas não era impossível eu ganhar-lhe. Na estratégia da luta defini-me com o meu treinador. Na realidade foi ele que definiu. Ele disse, bom, tu cumpriste bem. Exatamente. Ele disse-me, vais entrar a 500%, vais entrar com a adrenalina toda, vais marcar uma pontuação muito alta e depois vais ter de defender esse resultado com unhas e dentes. E foi exatamente essa a história da luta, que é, eu entrei 30 segundos fortíssimo, faço uma pontuação muito alta e depois foram os 4 minutos e 30 segundos mais longos da minha vida. Foi sofrimento puro, uma agonia, já não tinha força, já não tinha nada, mas consegui ganhar essa luta. Foi mesmo um momento marcante, porque com toda a minha família lá, eu lembro-me dos meus pais abraçados a chorar, os meus amigos todos a correr na minha direção, e pelo facto de uma medalha muito importante na minha carreira, a medalha mais importante que eu tive foi essa medalha de bronze, e que me proporcionou atingir o meu objetivo, que era estar nos Jogos Olímpicos. Então, sem dúvida alguma, esse foi o momento mais alto da minha vida como atleta. Sim, o Vítor Brito estava aqui a perguntar qual é que era o teu melhor momento como judoca e o pior.
O melhor contaste, qual é que foi o pior momento como judoca? Olha, o pior é uma coisa que eu tenho aqui atravessada na minha garganta. Foi no Campeonato do Mundo Universitário. Campeonato do Mundo Universitário em 2003, na antiga Jugoslávia. Eu era muito novo. Quando eu entrei na competição, eu não estava preparado para ter um grande resultado, mas o que acontece é que fui ganhando e de repente estou nas meias finais do Campeonato do Mundo. Estava a lutar contra o campeão do mundo júnior, um russo, e a 5 segundos do fim, a luta estava empatada, a 5 segundos do fim, o árbitro parou a luta e deu uma punição ao russo por pouca competitividade. Eu de repente estava na final do Campeonato do Mundo. Eu assim, caramba, eu estou na final do Campeonato do Mundo, eu vou ganhar uma medalha no Campeonato do Mundo universitário. Sim, eu entrei em pânico. Eu entrei em pânico porque eu não estava preparado para aquele momento. O que é que acontece? Nesses 5 segundos eu consegui perder a luta e depois acabei por também não conseguir ganhar a medalha de bronze. Fiquei em 5º lugar, o que não deixa de ser um grande resultado, mas é algo que me deixa frustrado porque eu tive a medalha nas mãos e não me preparei mentalmente para poder ter feito um grande campeonato como eu fiz, não estava preparado para aquela situação e é uma coisa que me ficou aqui atravessada na garganta, mas pronto, já não podemos voltar atrás no tempo. Mas tenho a certeza que aprendeste coisas boas desse dia e que trazes para a tua vida, não é? Isso, eu acho que essa é uma das grandes coisas que o desporto tem, não é? Quando nós vivemos o desporto intensamente e se vivemos o desporto com verdade, trazemos muitas coisas depois para a nossa vida e sejam através de boas experiências ou de más experiências, o importante é que façamos sempre coisas boas delas, não é? E portanto, perder uma luta no Campeonato do Mundo a 5 segundos do fim, com certeza é uma lição para a vida inteira e nunca mais tu vais deixar os últimos 5 segundos entregues ao acaso, não é? Exatamente. Se calhar salvou-te muitas vitórias noutras lutas da vida. Exatamente. Olha, temos aqui outra pergunta que eu ainda não sei, do Rui Vieira, que diz: Pedro, podes explicar porque é que te chamam, porque é que te chamam Algés? Porque é que te chamam Algés quando eu era pequeno? Das seleções de escalões de formação? Eu vivo as coisas com muita intensidade e todas as organizações, hoje como profissional e na altura como atleta, apesar de eu como atleta só ter representado um clube em toda a minha vida, que foi o Algés. E hoje sou treinador de judo do Algés, mas então o clube era a minha paixão. Era a minha paixão, então com certeza o clube teria muitos defeitos, tal como com certeza terá hoje, mas era a minha paixão e eu falava com tanta paixão, com tanto carinho, com tanto amor do clube, em que os meus amigos começaram a chamar-me Algés. Então eu durante muito tempo fui o Algés, até que depois mudaram de alcunha, passei a ser o Memé. Ainda hoje não me perguntes porquê, mas a minha alcunha era Memé. Há muitas pessoas que no judo que não sabem o meu nome, é o Memé. Então foi primeiro Algés, depois Memé, e para as pessoas de fora o Pedro Dias. Muito bem. Olha, Pedro, e sim, enfim, falaste do Campeonato da Europa que foi o momento alto da tua carreira, o grande momento da tua carreira, essa medalha de bronze e a classificação para os Jogos Olímpicos. Viver os Jogos Olímpicos é uma experiência à parte, não é? Eu tive a sorte de viver como, enfim, na parte de trás, fora dos campos, na parte organizativa no Brasil, mas quer dizer, eu acho que o sonho de qualquer atleta é representar o seu país nos Jogos Olímpicos e fazer parte daquela atmosfera, daquele evento. Queres contar um bocadinho o que é que foi a tua experiência, assim, rapidamente, porque eu sei claro. que também é uma história para a gente beber 3 ou 4 cervejas e contá-la, mas assim resumidamente. Os Jogos Olímpicos é efetivamente uma... Cerveja sem álcool, claro, atenção. Os Jogos Olímpicos é efetivamente uma competição diferente de todas as outras, por vários motivos. Primeiro, é só de 4 em 4 anos. Depois, nós estamos habituados nas nossas modalidades a que aconteça um evento da nossa modalidade e só lá estão os indivíduos da nossa modalidade. Ali estão pessoas de todas as modalidades,
de todos os países, de todos os lados. É uma coisa extraordinária. E aquelas pessoas que nós vemos na televisão e que idolatramos, eu lembro-me o Nadal, ou os irmãos Gasol, uma série de pessoas que eu só via pela televisão e idolatrava, de repente estavam ali ao meu lado. E eu pensava assim, caramba, eu estou aqui no paraíso. E depois eu pensava assim, mas espera aí, se eu estou aqui, quero dizer que eu também estou entre os melhores do mundo, então se calhar não sou assim tão mau quanto isso. E a competição de judo, eu encarei exatamente dessa maneira, que é, bom, estão aqui os 30 melhores judocas do mundo, isto a partir de agora vale tudo, que é, qualquer um de nós pode ganhar a competição. E eu tenho de estar preparado para não cometer aquele erro do Campeonato do Mundo, tenho de estar preparado para isso mesmo, para dar o meu melhor e estar preparado para todas as situações. A primeira luta ganhei de um venezuelano, já tinha ganho anteriormente, era obrigação minha de ganhar, apesar de ele ser relativamente bom. A segunda luta eu fui lutar contra um brasileiro que era bicampeão mundial. Ele era o super favorito a ganhar os Jogos Olímpicos. Mas na realidade eu entrei muito forte, entrei mentalmente muito forte, e eu acho que o brasileiro sentiu um bocado isso e consegui impor o meu judo e ganhar essa luta. Passei para os quartos de final, que ninguém estaria à espera, ninguém estava à espera que eu conseguisse chegar até uns quartos de final dos Jogos Olímpicos. E o que acontece é que depois a luta nos Jogos Olímpicos, como é só uma categoria masculina por dia, os combates são muito seguidos. E eu saio do combate com o brasileiro completamente desgastado, mas mesmo morto, e vou logo fazer com o norte-coreano, que eu não conhecia, porque a Coreia do Norte, como todos sabem, é um regime fechado. Era um atleta que eu nunca tinha visto, não sabia quem é que ele era, não sabia o que é que ele fazia, e acabei por perder pela vantagem mínima com esse norte-coreano, que entretanto ele acabou por ficar a medalha de bronze. Fui repescado, mas nas repescagens perdi novamente com um italiano. Fiquei em nono lugar nos Jogos Olímpicos, que particularmente eu estou satisfeito. Acho que estar entre os 10 melhores do mundo nos Jogos Olímpicos que se adequa ao meu nível, e é uma coisa que eu me posso orgulhar, porque nós às vezes focamos-nos muito nas medalhas. Mas quer dizer, medalhas só vão ganhar 3. E isso não torna aqueles que ficaram muito perto da medalha, porque eu ter ficado em nono ou ter ganho uma medalha, a diferença é mínima. São pequenos pormenores que, se calhar, se competíssemos no dia seguinte, poderia ter sido eu o campeão olímpico, e se calhar, se competíssemos depois, perdia na primeira luta. São pormenores, e estou satisfeito com o resultado global e com a experiência. Valeu efetivamente a pena os 12 anos de esforço e sacrifício para poder viver aqueles momentos. E deixaste-nos a todos muito, muito, muito orgulhosos, não tenhas dúvida. Eu acho que o desporto tem também isto, não é? De deixar de mover as pessoas e de deixar de puxar pelo orgulho que as pessoas têm, de pertencer a um país e de pertencer e de ver-se representados ao mais alto nível, com pessoas com brio e com vontade de fazer bem feito, e eu acho que isso é sem dúvida o mais importante. Portanto, muitos parabéns pelo nono lugar. Adorava ter tido essa hipótese. Não cheguei nem perto. Mas o rugby também não era na altura modalidade olímpica. Sim, e hoje em dia é o Rugby Sevens, que não é a minha modalidade. Fiquemos por aí. Apesar de que fui campeão nacional de Sevens. Essa é uma história que depois conto noutra altura. Olha, depois dos Jogos Olímpicos, como é que foi? Tu voltaste, quer dizer, buscar aos Jogos Olímpicos é o pináculo da carreira de um atleta, e tu começaste, tu tinhas em mente de chegar aos próximos Jogos Olímpicos, ou começar a tua vida pós-judo? Quando é que começaste a pensar em deixar de lutar? Foi nos Jogos Olímpicos, no momento em que eu não tinha pensado nada, na realidade nunca pensei nisso. Eu estava tão focado, tão concentrado naqueles Jogos Olímpicos, que eu não pensei em absolutamente nada, não preparei nada, não pensei nada. Então, quando eu perdi a última luta, que terminou a minha competição, eu comecei a chorar desalmadamente.
e eu estava a chorar não por ter perdido, mas porque eu senti naquele momento que aquilo era um fim de ciclo da minha vida. Portanto, naquele preciso momento em que o árbitro dá a vitória ao meu adversário, fechou-se uma porta e um caminho que era o único caminho que eu conhecia de 12 anos da minha vida. Então eu estava muito emocionado porque terminou ali um ciclo, só que de repente vai começar outra coisa que eu não estou minimamente preparado. Eu não sabia o que é que eu ia fazer, ainda não tinha terminado a faculdade, não estava satisfeito com a faculdade que eu estava a fazer, já tinha 26 anos. O que é que estavas a estudar na altura? O que é que... Gestão e administração pública. Gestão e administração pública. Então, o que é que me apareceu à frente? Um grande vazio, uma série de pontos de interrogação, e este é o momento mais difícil da vida de um atleta. Dizem que os atletas, ao contrário das outras pessoas, morrem duas vezes, que é quando terminam a sua carreira desportiva e quando morrem como todos os outros. Foi um período extremamente difícil. Muito, mesmo muito difícil, porque tive de começar tudo do zero. Tive de começar tudo do zero. E nós, quando somos atletas, temos a oportunidade de viajar pelo mundo todo, sermos reconhecidos, estamos a ganhar medalhas, toda a gente nos dá palmadinhas nas costas, quer ser nosso amigo, e de repente nós dizemos assim, bom, eu agora quero seguir a minha vida, já não vou fazer mais isto. E as pessoas viram-te as costas e não querem mais saber. Ninguém se preocupou se eu estudava, se eu não estudava, se eu estava preparado para enfrentar o mercado de trabalho, se não estava. E foram efetivamente períodos muito, muito difíceis, e tenho muitos amigos que têm constantemente lidar com esse problema, e ainda um assunto tabu, que isto em casos extremos leva até ao suicídio dos atletas, e temos vários atletas que infelizmente no judo então tem acontecido imenso, de pessoas que entram em depressão, sentem vergonha, não conseguem falar sobre isso e acabam por se suicidar. Sim, é de facto um tema importante e assim, o âmbito e o objetivo da Sports Embassy é atacar essa questão e também é por isso que estamos aqui, enfim, nesta conversa. O que é que tu sentes que podias ter feito diferente nos últimos anos da tua carreira de desportista para preparar melhor essa transição? Ou seja, tu tinhas um plano e falámos há bocado que com 14 anos fizeste um plano a 12 anos e cumpriste. Se tivesse sei lá, a meio desse plano feito se tivesse sentado para planear o a seguir, era compatível, tu terias conseguido dedicar-te da maneira que dedicaste, mas enfim, estudar mais a sério, manter preparar melhor a tua vida e capacitar-te melhor para o mercado de trabalho enquanto estavas a competir em alta competição, ou isso não era compatível com o estilo de vida que tu tinhas? Claro que é compatível. Era compatível, e hoje ainda mais. Quer dizer, hoje, quando nós temos já universidades que têm ensino à distância, o que acontece é que a carreira de um atleta ela vai por várias fases. Outros países já estão a trabalhar uma das fases que nós aqui em Portugal ainda negligenciamos, que é o destreinamento. O destreinamento. Portanto, se tu fores ver nos livros de ensino de qualquer modalidade aqui em Portugal de desporto, eles terminam quando a carreira do atleta termina. E a nível internacional, não. Eles terminam muito lá à frente, porque mesmo que ele já não seja atleta, ele tem de ser preparado para a vida. Eu nunca tive ninguém que, nem ao nível do clube, nem ao nível da federação, nem ao nível do Comitê Olímpico, que estivesse preocupado com essa área. E hoje é uma situação que me preocupa imenso. Congratulo o trabalho da Sport Embassy nesse âmbito. São dos poucos que efetivamente trabalham e trabalham bem na questão da carreira dual.
eu tento fazer a minha parte, que é estou envolvido em vários projetos europeus para ajudar que outras pessoas, outros atletas, não tenham de passar pelas mesmas situações que eu. E é pelo simples facto de preparar os clubes, preparar as federações, preparar o Comitê Olímpico, de que os atletas sejam treinados e preparados, terem um mentor para os ajudar a passar por este momento, para os aconselhar quais é que serão as melhores opções a tomar, tudo isso. E eu nunca tive ninguém que me pudesse ajudar nesse âmbito. Eu tive de fazer as coisas todas sozinho e descobrir as coisas todas sozinho. E é extremamente complicado. Pois, claro. Mas desta volta, não é? Porque estás aqui um homem de sucesso com uma carreira no Brasil e em Portugal, de muito sucesso e enfim, eu conheço uma parte, já trabalhámos juntos, mas gostava que enfim, contasse então como é que foi. Portanto, sentiste esse vazio, viste nada à tua frente quando acabou, não tinhas horizonte. E como é que foi criar esse horizonte? Como é que foi? Que estratégias é que usaste? Que ferramentas é que usaste? A quem é que recorreste? Como é que deste a volta ao assunto? Bom, logo depois dos Jogos Olímpicos, eu tive de parar, pensar. Eu estava no terceiro ano de Gestão e Administração Pública, mas eu não gostava minimamente daquilo que eu estava a estudar. Estava lá por estar, não me sentia realizado. E coincidiu que, na altura, a Universidade Autónoma de Lisboa abriu o curso de Gestão Desportiva. Olha, é isto que eu gostava de fazer. Só que era uma universidade privada, eu, na altura, não tinha dinheiro para pagar a universidade do meu bolso. Vou perguntar se me patrocinam. Não custa nada perguntar, pode ser que sim. Aconteceu que eles gostaram da ideia, o curso estava a abrir e eles precisavam de uma cara que fosse a cara do curso, acabei por ser eu. E eu fiquei completamente apaixonado pela área da gestão. O curso era fantástico, tinha professores incríveis, o Dr. Alexandre Mestre foi secretário de Estado do Desporto, o Dr. Vítor Patá, que é hoje o presidente do IPDJ, o Rafael Salgueiro, que era da Oeiras Viva, o presidente, uma série de professores de altíssimo nível. E então, tudo que eu faço é para eu ser o melhor. Então eu disse, bom, já que eu estou agora aqui a estudar, eu tenho que ser o melhor estudante possível. E esforcei-me imenso, adorei o curso, e eu comecei-me a destacar, e os professores começaram a reparar que eu efetivamente me destacava dos outros colegas. E começaram a surgir oportunidades, foi engraçadíssimo. Trabalhei como diretor desportivo do futebol de praia, do Sporting. Portanto, veio um judoca, de repente, diretor desportivo de uma equipa de futebol de praia. E até que em 2011 terminei o meu curso e Portugal estava a entrar numa crise muito grande. Eu tinha uma namorada brasileira na altura e eu disse, por que não o Brasil? E eu achei que no início da minha carreira que eu ia cometer, com certeza, muitas borradas. Eu assim, se eu vou cometer borradas, mais vale cometer as borradas e aprender lá fora, para depois chegar com alguma moral cá dentro. E foi exatamente isso que eu fiz. Fui para o Brasil e o Brasil foi a melhor coisa que eu fiz até hoje, porque o Brasil é efetivamente uma escola de vida. Eu cheguei ao Brasil, ninguém sabia quem é que eu era, enquanto em Portugal tinha as costas quentes, era relativamente bem, era conhecido, as pessoas podiam-me ajudar e tal. No Brasil não. Eu comecei do zero e tive de me virar sozinho do zero, e posso-te dizer que em 6 anos que lá estive consegui ter um dos maiores clubes de judo do estado onde eu vivia, já com atletas a medalharem-se no Campeonato Brasileiro e no Campeonato Pan-Americano, e consegui ter a maior empresa de eventos desportivos da região, que eu já não tinha mãos para tantos eventos que me era solicitado, até que em 2017 eu cheguei à conclusão que eu já não conseguia crescer mais onde eu estava. Eu vivia numa cidade do interior do estado do Paraná, e se eu quisesse continuar a crescer, ou eu iria para uma grande capital, como São Paulo, Rio de Janeiro ou algo assim, ou então ia voltar para Portugal. E foi aí que eu decidi voltar para Portugal e novamente começar tudo do zero. Pois é, conheço essa história. Eu fui para o Brasil também em 2011 e voltei também em 2017. Exatamente.
não fui para o interior do Paraná, fui para São Paulo. Enfim, foi também. Não é fácil emigrar, isso ambos sabemos. O Brasil é um grande país e os brasileiros. Há gente muito boa, nós cruzamos com gente muito boa e foi uma grande experiência, sem dúvida. Nem toda a gente tem essa oportunidade essa oportunidade, enfim, as oportunidades criam-se, mas é preciso haver realmente vontade e alguma oportunidade, tens ali a tua namorada brasileira, enfim, eu também tinha motivos que me facilitavam a imigração. Nem toda a gente tem essa oportunidade, mas a verdade é que é uma grande experiência, não é? E quem puder, e para quem pode, para quem tiver essa predisposição, é realmente uma dica boa, não é? Uma dica de início de carreira boa. Tenho uma experiência internacional, quer dizer, na altura, 2011, tu deves ter pensado também como eu, não é? Portanto, olha para a frente, estamos no mercado desportivo, o que é que há? Há a Copa das Confederações, há a Copa do Mundo e há Jogos Olímpicos, tudo no mesmo país. É ali que eu quero estar, não é? E, portanto, a gente vai. Estamos na mesma situação agora para 2023 e 2024, quer dizer, temos Campeonato do Mundo de Rugby em 2023 em França e Jogos Olímpicos em Paris em 2024. Há um ciclo olímpico grande a acontecer agora. Tóquio não aconteceu, vai acontecer só no próximo ano, mas temos 3 anos de ciclo olímpico com o Campeonato do Mundo de Rugby pelo meio, que é um grande evento desportivo, a acontecer em França. E essa pode ser uma dica importante para quem está neste momento a pensar na transição, não é? Vai aprender francês e atira a tomar, não é? E faz-te a vida. Achas que esse é um bom mindset, que essa é realmente uma boa dica? Pensar, olhar para o mundo, ver o que há e tentar a oportunidade num grande evento, ou sim, num grande evento, eu diria. Sim, eu cada vez estou mais convicto que as experiências internacionais são fundamentais para o nosso amadurecimento enquanto seres humanos e profissional também. E profissional também. Por exemplo, eu agora, a semana passada, estive ocupadíssimo com alguns projetos europeus, em que eu não vou ganhar um centavo com isso, mas são projetos que vão proporcionar isso mesmo, que uma série de jovens portugueses tenham experiências internacionais na Europa de treinos, de formação, conhecer outras pessoas. Eu acho isso completamente essencial para a nossa evolução. Eu tive essa oportunidade, como tu disseste, não é nada fácil, é difícil, estamos sozinhos, apesar dos brasileiros serem um povo muito bom tudo, nós não deixamos de ser imigrantes. Claro. Da mesma maneira que um imigrante esteja aqui em Portugal, por mais simpáticos que nós sejamos, não é o país deles. Então é sempre complicado, depois as saudades, tudo mais. Mas eu precisava dessa experiência lá fora, desse amadurecimento, de ter de me virar sozinho e de conseguir essas conquistas, porque havia um amigo meu que dizia o seguinte: quem consegue triunfar no Brasil consegue triunfar em qualquer lado no mundo. E efetivamente torna-se, porque aquilo era tantas dificuldades, fazer uma coisa tão simples, era tão complicado, que quando nós vimos, eu tive a oportunidade de fazer alguns eventos contigo, Bernardo. Então, por exemplo, de nós temos reuniões na Câmara Municipal, em que chegamos lá e eles dizem sim, ok, nós tratamos disto, está tudo certo, tudo bem. Eu assim, caramba, eu se estivesse no Brasil uma reunião, tinha de ficar um ano a negociar e na véspera da prova ia ter problemas. Então era por aí. Além de que para fazer o que é que seja com uma prefeitura lá, não é? Tens um processo burocrático que demora meses e que exige 500 assinaturas e de 700 papéis e 200 pessoas envolvidas e não sei o quê. E que muda de Câmara Municipal para Câmara Municipal. Uma quer uma coisa, a outra quer outra. É isso mesmo. Pois é uma escola de vida. O Brasil é de facto uma escola de vida. E pronto, pegando um bocadinho nisto que estávamos a falar, tu foste para o Brasil empreender, não é? Começaste uma escola de judo, começaste uma empresa de eventos.
o que é que tu viste como oportunidade? O que é que tu pensaste? Desenhaste um business plan para tudo isso? Foste um bocadinho a ver o que é que dá e a agarrar as oportunidades que apareciam? Tu és uma pessoa metódica, não é? E que mete os planos na cabeça e sabe ao que vai. Como é que foi? Bom, quando eu cheguei ao Brasil, eu sabia que a maneira mais simples de eu começar a ganhar algum dinheiro seria através do judo. Claro. Passado uma semana eu já estava a dar aulas de judo. Passado um mês eu já tinha o meu próprio clube de judo. Mas, como eu te disse, o dar aulas de judo e trabalhar com o judo é um hobby para mim, não uma profissão. Eu sou gestor desportivo e o que eu gosto mesmo é de organizar eventos desportivos. O meu primeiro evento no Brasil foi um campeonato de PlayStation. Foi um campeonato de PlayStation num centro comercial, que ainda hoje foi o maior campeonato de PlayStation que aquela cidade alguma vez teve. Ainda recebo mensagens nas minhas redes sociais de pessoas que participaram a dizer: é pá, o Pedro, tens de organizar outra vez, pá, isto é preciso ter isto e tal. Mas eu estava focado nas corridas de rua. Em Portugal as corridas de rua já eram monstruosas e no Brasil eu reparava que era um mercado que estava a crescer, mas as corridas não tinham qualidade nenhuma. Eu elaborei um projeto de um circuito de corridas de rua e durante 3 anos andei a tentar vender esse projeto, só que ninguém... Era um projeto muito grande, as pessoas não estavam preparadas para aquilo, a cidade era uma cidade interior, não pensava tão à frente quanto eu gostaria que acontecesse, até que houve um jornal que me chamou e disse: olha, nós vamos comprar a tua ideia. Eu disse: a sério? Se não, nós vamos comprar e tal. E eles até me fizeram um negócio melhor do que eu queria, que era, eles compravam uma ideia toda, portanto o evento deixava de ser meu, passava a ser Sim. um evento deles, eles davam um ordenado fixo, portanto, quer o evento corresse bem, quer o evento corresse mal, o meu ordenado estava lá, e eu tinha que Sim. trabalhar para eles naquele evento. E eu disse: pronto, tudo bem, temos negócio. A realidade é que eles ganharam muito, mas muito, muito dinheiro, mas eu também não posso queixar que eu estava a ser bem pago. Mas acima de tudo foi o facto de eu ter podido concretizar aquele sonho que era aquele projeto que eu tinha, daquele circuito de corridas, que se tornou um dos maiores circuitos de corridas do Brasil e que hoje, infelizmente, depois de eu ter regressado a Portugal, tem vindo a morrer. A morrer de ano para ano, tem sido cada vez pior. Não sei se este ano sequer se vai haver mais. Pois, isso é uma pena. Espero que se calhar tens que ir lá dar um saltinho para fazer qual Fênix, fazer a coisa renascer. Olha, eu tenho um bocadinho a impressão de que as pessoas acham que a gestão desportiva e a organização de eventos é uma coisa diferente do que na realidade é. Eu não vou dizer comentários. Mas parece-me que a impressão geral é que organizar eventos é uma coisa gira e tal, divertida, e que pronto, faz ali umas coisas, depois uma música, e monta-se umas tendas, e depois uns cartéis, uns cartéis, não sei, pronto. E organizar eventos desportivos é bastante diferente disso, como ambos sabemos. O que é que tu tens a dizer a quem está neste momento enfim, aqui a ver-nos, ou vai nos ver um dia, ou não está a ver-nos, mas pensa, acho que o que eu gostava mesmo era de organizar eventos desportivos, porque como atleta o evento desportivo é um espetáculo, a gente chega a uma grande festa, há dançarinas, há não sei o quê, há música, há fumos, há fogo de artifício, etc. Mas quer dizer, por trás disso está um mar de trabalho, um mar de coisas que as pessoas não veem e que muitas vezes não têm noção que há. O que é que tu tens a dizer a quem pensa isso, a quem tem essa ideia e que, enfim, espero que vingue nesse projeto. Mas o que é que acho que se calhar gostava de ouvir um bocadinho o que é a realidade que tu vês nos eventos desportivos e na gestão desportiva em geral. Pois é, eu fico um bocado frustrado e lá no Brasil aconteceu imenso. Quando eu comecei com o circuito, foi engraçadíssimo, que era a cidade tinha uma, duas corridas por ano. Entretanto, eu comecei com o circuito e aquilo começou a gerar muito dinheiro. Então, qualquer curioso achava que dizia: mas montar um pórtico e dizer para as pessoas começarem a correr e depois dar-lhes um prémio, eu também consigo fazer. Então surgiram uma série de curiosos a tentar fazer corridas. É óbvio que as coisas não escorreu muito bem.
Das duas, uma, quem quer fazer um evento tem duas hipóteses. Ou contrata uma empresa que saiba o que é que está a fazer, ou então ele tem de ir tirar uma formação específica para essa área, porque qualquer evento desportivo, a logística, a burocracia, tudo, porque não é, por exemplo, como eu te disse, eu fiquei especializado nas corridas. Era tão complexo. Eu, para organizar uma corrida, por mais simples que ela fosse, eu tinha de ter 3 meses de antecedência a trabalhar 24 horas sobre aqueles eventos, porque era tanta coisa, eram as inscrições, eram os materiais, era a questão dos seguros, da segurança, de A tanta, tanta, polícia corta tanta, estradas, não corta, não tudo. corta. E depois imaginar, ok, se agora vier aqui um carro por aqui afora e atropelar uma pessoa, qual é que é o plano de contingência? Se começar a chover, como aconteceu no Brasil, 30 minutos antes da corrida veio uma ventania louca e deitou-me tudo abaixo. O que é que eu tenho de estar preparado para isso tudo? E os eventos são coisas... Aliás, até o que acontece, e acontecia muito, era muitos dos eventos acabam por ser ilegais, porque nem sequer cumprem as regras, as normas. É preciso saber de entender de legislação, ler as legislações, cumprir todos os requisitos mínimos. É muito complexo e eu às vezes ficava um bocado chateado das pessoas acharem que era só fazer isto, aquilo, aquilo outro. E, por exemplo, nós os dois tivemos a oportunidade, eu a trabalhar para ti, de organizarmos um evento para a Unesco. Foi uma coisa espetacular, uma coisa espetacular, com uma logística tão complexa, que eu só de pensar como é que a gente conseguiu fazer aquilo tudo naquele tempo, ainda hoje não acredito. É verdade, esse foi um desafio. Adjudicaram-nos o evento em fevereiro e entregámos o evento no princípio de maio. Foi assim, E o melhor evento de sempre da Unesco. O melhor evento com, de o sempre. com o maior evento, com o nosso maior evento, o Portugal Rugby Youth Festival, no meio, 15 dias antes, não é? Portanto, foi assim de facto um desafio grande. Tu estavas a dizer que quem quer organizar eventos contrata uma empresa ou forma-se nisso. Eu digo que contrata uma empresa, não, contrata a Move Sports, que é a melhor empresa a fazer eventos em Portugal e na Europa e quiçá no mundo. Mas pronto, isso, publicidade à parte. Eu tive o prazer e a honra de colaborar e estou disponível ainda quando quiserem. Sim, continuamos em contacto para isso, não é? Exatamente, adorei. Devo dizer, Bernardo, eu não sou, talvez fruto da minha formação desportiva, de ser um desporto individual, eu não sou um homem que gosto muito de trabalhar em equipa. Mas a equipa que eu encontrei na Move Sports foi incrível. Adorei. Todos os eventos foram muito cansativos, mas foram muito gratificantes e adorei mesmo muito. Boa. Nós também gostávamos muito de ter a trabalhar connosco e queremos que isso continue para o futuro. Aqui vou responder mais uma pergunta. A Performance Lab pergunta se nós tínhamos noção que um evento era muito mais do que aquilo que é quando éramos atletas. Enfim, da minha parte, eu tinha, porque eu comecei a organizar eventos, enfim, festas e etc. muito cedo, e portanto sabia mais ou menos o que é que estava por trás de uma coisa destas. Mas o que é que tu dizes sobre isto? Quando entraste no pavilhão Atlântico, alguma vez pensaste ou tiveste sequer a noção de tudo o que estava por trás e à volta daquilo? Sim, na realidade eu pensava muito nisso. Foi uma área que sempre me cativou bastante e eu acho que isso foi um dos fatores que me leva a ser um bom organizador de eventos hoje, que é pelo facto de ter sido atleta. Então eu penso sempre no evento na perspectiva do conforto, da comodidade para os atletas. Olha, um grande evento que eu organizei na minha vida foi muito engraçado também, foi um torneio do circuito mundial de squash. Então, no Brasil, uma cidadezinha no interior, no meio do nada, eu coloquei lá que os brasileiros falam uma quadra de vidro num centro comercial. Epá, nunca se tinha visto tal coisa. E tive jogadores do mundo inteiro lá a participarem. E era um torneio com prize money pequeno, de $10.000, para o circuito mundial não era nada do outro mundo. Mas os jogadores no final do torneio vieram ter comigo e disseram, epá, isto foi dos melhores torneios que nós participámos. E eu perguntei, mas porquê? E ele disse, epá, porque os pormenores que tu tiveste para com os atletas, para o nosso conforto,
para que nós nos sentíssemos bem e tal. Não foi pelo torneio em si. O torneio em si não era nada... Mas, por exemplo, eles tinham um lounge onde tinham frutas, onde tinham águas, onde tinham bebidas isotónicas. Por exemplo, quando eles iam entrar para as finais, eu pedi ao DJ para eles escolher uma música. O DJ colocava a música que eles queriam para fazer a entrada para as finais. Então eram pequenos caprichos que para os atletas que nunca ninguém se tinha pensado nisso e que fazia toda a diferença. Claro, faz muita diferença isso. Muito bem, olha, estamos aqui a chegar ao fim, aqui nos últimos 5 minutos, antes que isto corte. Acho que tínhamos aqui matéria para conversar bastante mais tempo, mas acho que também já dissemos aqui muitas coisas boas e acho que já temos aqui bom conteúdo. Queria-te fazer aqui algumas perguntas assim, rápidas, de resposta rápida. Tens ídolos? Quem é que é o teu ídolo no judo e fora dele? Olha, uma pessoa que eu admiro imenso, que é uma espécie de mentor, é o Nuno Delgado. O Nuno Delgado, eu acho que é uma pessoa que está muito à frente no tempo. Foi um judoca de excelência, a primeira medalha nos Jogos Olímpicos, mas acima de tudo é uma pessoa incrível em que eu me baseio muito e que eu aprendi imenso com ele. E depois, assim, ídolos, não, eu gosto por exemplo, aprendi imenso contigo. Eu gosto de ir sugando um pouquinho. Eu, felizmente, conheço muitas pessoas, tenho muitos amigos, e o que eu gosto é, vou estudando um bocadinho as pessoas e dizer, pá, olha, este indivíduo faz isto aqui desta maneira, vou tentar começar a fazer assim também. E vou procurando, sempre melhorando enquanto pessoa, porque isto é um processo contínuo. Estamos sempre a evoluir. Eu espero daqui a 1, 2 anos ser muito melhor pessoa, muito melhor profissional, muito melhor treinador do que sou hoje. Então eu gosto de observar as pessoas e tentar captar delas o melhor. Muito bem. Se não fosse o judo, o que é que poderia ter sido? Que desporto é que gostas? Claro, as corridas, que começaste a organizar corridas, enfim, não sei, mas o que é que, se não fosse o judo, o que é que poderia ter sido? Que desporto é que tem as medidas, assim como o judo? Olha, não sei, eu por acaso não é que eu seja um apaixonado por judo, eu sou um apaixonado por desporto. Olha, adoro rugby. Eu nos Jogos Olímpicos sou capaz de ficar o dia todo a ver os Jogos Olímpicos. Eu tenho noção que o desporto teria sempre de fazer parte da minha vida. Se não fosse o judo, teria sido outro desporto qualquer. Olha, não sei dizer, o judo como começou a absorver tanto espaço, uma idade tão nova, não sei, joguei korfball também, mas isso era porque tinha umas miúdas muitas giras, eu gostava lá de estar no meio. Joguei korfball, fui campeão português escolar de korfball, mas tenho a certeza que teria sido um desporto. Olha, adoro basquete, só que nunca tive jeito nenhum para jogar basquete. Basquete tinha ser difícil. Agora tudo o resto, eu acho que podia Mas ter tinhas sido tamanho para jogar basquete. Diz? Tinhas tamanho para jogar basquete. Tu e eu, os dois. Pois. Mas de certeza que o desporto faria sempre parte da minha vida. Agora não sei dizer que modalidade. Muito bem. E achas que um dia, não sei se pensas a tua vida sem o judo, mas achas que um dia que saias do judo, é o judo que sai de ti ou és tu que sais do judo? Esse dia vai acontecer. Eu acho que o meu contributo para o desporto, na sua generalidade, pode ser muito maior do que se eu ficar na especificidade do judo. Eu quero continuar sempre ligado ao desporto, mas cada vez menos ligado à componente mais prática do treino e cada vez mais ligado à parte do dirigismo. E penso que aí mais no âmbito geral do que no âmbito específico. Muito bem. 10 segundos, Pedro. Ai, pronto. Então, vai acabar. Está feito. Olha, um grande abraço, muito obrigado. Bernardo, muito obrigado por tudo e um grande abraço.